Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Empreenda Saudável, ao nosso programa Aprendendo Mais sobre Negócios, né? Então, é uma série que a gente tem criado esses vídeos aqui para bater esse papo com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que ele é um pouco polêmico, né? Eu não vou largar o meu emprego para empreender. Algumas pessoas pensam que empreender acaba demorando, né? Para você ter uma fonte de renda, para você ter uma estruturação. Então, é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, sou nutricionista, empreendedora e proprietária aqui da Naturale Marmitaria, né? Estou nesse ramo já faz algum tempo, sou apaixonada pelo empreendedorismo e por alimentação saudável. Então, como eu falei, né, o tema de hoje é para você que tem interesse aí em empreender, mas não quer largar o seu emprego fixo, né? Então, eu vou contar para vocês alguns pontos, algumas questões aí importantes para que você não fique com esse medo, para que você consiga sair, né, dessa estrutura, mas assim, de uma forma coerente, de uma forma correta. Bom dia, Rê, seja bem-vinda aqui à live. Bom, então, só para contextualizar um pouquinho, né, que empreender é uma forma de você se estruturar e ter uma fonte de renda, né? Então, muitas pessoas, depois que se formam, acabam tendo essa vontade de ter o seu próprio negócio, ou muitas pessoas que estão em casa, principalmente agora no meio da pandemia, muitas pessoas pensam, eu vou começar o meu negócio, vou começar a fazer comida, vou começar vender alguma coisa, né? E essa coisa, principalmente relacionado com o alimento, é um ponto que a gente tem que ter de bastante atenção, tá? Porque o vender, a ação de vender, quer dizer que você está empreendendo. E o empreendedorismo, nada mais é do que você ter aí algumas ações que você consiga, né, ser referência aí de mercado também, tá? Então, ter o próprio negócio não é uma tarefa fácil, né? Muitos são os desafios hoje em dia, principalmente quando a gente fala de leis, quando a gente fala de ter uma empresa próspera, quando a gente fala de impostos, quando a gente fala de registrar um funcionário. Então, são muitos aspectos, né, que a gente acaba encontrando aí no nosso dia a dia, que muitas vezes desmotivam as pessoas a ir para esse ramo do empreendedorismo, tá? Então, empreendedorismo, você pode tanto pensar em serviço quanto venda de produto. E isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso ter uma formação para vender alguma coisa. Não, gente. Você pode simplesmente se preparar através de cursos rápidos, né? E através desses cursos você criar o perfil empreendedor, né? E falando um pouquinho desse perfil empreendedor, o que é, né, ter um perfil empreendedor? São 10 pontos que eu listei para falar aqui para vocês, tá? Então, o primeiro ponto é ter uma visão inovadora. O que é essa visão inovadora? É conseguir perceber as possibilidades que aparecem para você. Então, muitas vezes, essas possibilidades é o que você tem de chances para empreender, para tornar o seu negócio, né, rentável e começar aí, de fato, o seu negócio. Segundo ponto é ter iniciativa, né? Então, que tipo de iniciativa? Principalmente quando você enxerga essa possibilidade, você abraçar, né, essa possibilidade que muitas vezes está sendo entregue para você e ter a iniciativa de pensar num projeto, desenvolver um plano, abraçar essa proposta e você começar a oferecer aí o seu produto ou serviço, tá? O terceiro ponto é ter ser analítico e organizado. Então, quando a gente fala lá, né, da questão da organização, das tarefas do dia a dia, de fazer a sua lista de tarefas, isso é muito importante, porque a partir do momento que você é empreendedor,
você precisa ter essa questão de não só ficar apagando incêndios ao longo do dia, mas ter as suas tarefas muito bem definidas. E quando a gente tem essas tarefas muito bem definidas, a gente consegue dar prioridade para aquilo que realmente é importante, tá? O quarto ponto é se você investe os seus recursos de forma consciente. Então, por isso que muitas vezes é importante você, né, ter aí alguém que possa te orientar, porque no começo parece que tudo é muito difícil, né? As meninas aqui que estão me seguindo, as nutris que me conhecem, sabem o quanto que na faculdade a gente não aprende a ser empreendedor, por mais que o nutricionista ele possa ser um empreendedor de serviços ou de venda de produto, mas na faculdade a gente não aprende. Então, muitas vezes a gente tem que buscar esse conhecimento fora. E quando a gente adquire esse conhecimento, essa estrutura de apresentação, de ser empreendedor, dos riscos que a gente pode correr, né? Ter tudo muito planejado, quando você realmente consegue ter essa percepção, tá? E isso é bastante importante também. O outro ponto, que é o 5 ponto, é assumir riscos, né? Então, vamos supor assim, eu recebi uma proposta para fornecimento das minhas marmitas aí durante um período, sei lá, de 1 ano. E eu sei que eu vou ter que fazer um investimento alto para isso, tanto de recursos de equipamento quanto de mão de obra. Só que eu não sei se esse mesmo projeto ele vai durar mais de 1 ano. Então, colocar no papel, entender se esse projeto ele vai ser rentável, para que mesmo depois que você precise dispensar os funcionários se for necessário, ou vender equipamentos que já foram utilizados, se mesmo assim ele vai ser rentável para você. E é óbvio que se você conseguir manter, né, esse cliente aí na sua base, isso vai ser bom, porque isso vai fazer o seu negócio girar cada vez mais, tá? O empreendedor, ele é determinado e flexível. Então, a partir do momento que você cria regras, elas podem tanto ser fixas, quanto se alguém apresentar algo diferente daquilo que você criou, isso possa também ser modificado. Então, nunca coloque uma regra como uma verdade única. E sempre esteja muito aberto, tanto para ouvir o lado dos seus clientes, quanto para ouvir também o lado dos seus funcionários, porque isso é uma via de mão dupla, né? Então, enquanto você está ali, tem a sua decisão, mas também é um bom ouvinte, e você pode mudar um pouco dessa estrutura, muitas vezes é um diferencial de quem está se tornando aí um empreendedor. Tá? Então, essa percepção, principalmente de ouvir o outro lado, é muito importante para você aí que está pensando nesse aspecto de ser empreendedor, tá? Além desse ponto, então aí a gente vai para o sexto ponto, que é para o sétimo ponto, que é criar conexões com pessoas, e isso faz todo um diferencial, tanto para você apresentar o seu produto, para você entrar com o fornecimento dos seus produtos para um determinado lugar. Então, essa conexão, essa troca de experiência, essa vivência em grupos que são pessoas semelhantes ou pessoas que têm interesse no seu produto ou no seu serviço, é onde muitas vezes você cria essa rede de comunicação e divulgação do seu produto. Então, é onde muitas vezes, sem você perceber, você está se vendendo, né? Vendendo o seu produto ou vendendo o seu serviço de uma forma muito transparente, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. O oitavo ponto é você criar histórias e conexões que você inspire pessoas. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, tá? O Luiz falou, né? Diria que esse sétimo ponto seria a base do negócio. Luiz, eu acho que tem alguns pontos que são base. Eu acho que o sétimo, o oitavo também, que é a inspiração. Eu acho que tanto para as pessoas que trabalham com você como equipe, para que elas possam entender aonde elas podem chegar também dentro daquilo que você está propondo para elas. Tanto para pessoas de fora. Então, eu acredito que essa fonte de inspiração ela é muito válida, principalmente para quem está empreendendo. É óbvio que para quem está começando, muitas vezes, né, quando eu comecei lá atrás, por exemplo, eu não tinha esses pontos em avaliação. Depois que eu comecei
a passar por situações, aprender um pouco a lidar com o negócio, é quando a gente vai crescendo e quando a gente vai, de fato, entendendo qual o seu papel dentro dessa sociedade, dentro desse grupo que você está criando, para você também conseguir inspirar essas pessoas. Tá? Então, mesmo para quem está aí começando, às vezes você pode falar, não, mas eu faço uma comidinha tão simples dentro da minha casa. Gente, mas é uma comidinha simples que leva a inspiração para outras pessoas se conectarem com você, para se tornar os seus clientes, né? Para quem presta serviço, por exemplo, as nutricionistas aqui, que fazem atendimento, o pessoal que presta algum tipo de consultoria. É importante que você entenda esse lado também, de conexão, de ser inspiração das pessoas, porque eu acho que através desses dois pontos é que você consegue tornar o seu negócio saudável, tornar o seu negócio referência e você também se sente bem dentro daquele meio que você convive, tá? O nono ponto é um líder que ensina pelo exemplo. E eu acho que esse também é um ponto bastante importante. A gente teve alguns problemas aqui dentro da nossa empresa. Chega momentos assim que dá vontade de, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Dá vontade de pensar em até desistir. Mas é óbvio que se você se coloca no seu lugar, se você faz todo um planejamento, você precisa mostrar a função, muitas vezes, dessas pessoas e assim, no que elas se destacam? Porque aí você consegue fazer o quê? Voltar lá no ponto número 7, criar essa conexão com a sua equipe também, tá? Ah, Fernanda, mas eu tô pequena ainda, né? Eu não tenho uma equipe. Gente, mas a partir do momento que você trabalha sozinha, que você passa pelos desafios, é que você vai entendendo o outro lado, porque a partir do momento que você começa a dar um segundo passo, crescer um pouquinho, é justamente quando você precisa contratar uma nova pessoa e você fazendo a função que você está contratando aquela pessoa, é onde você consegue gerar essa conexão, tá? O pessoal do Instagram tá caindo a minha conexão, eu não sei se já voltou, só me falem aí se vocês estão conseguindo ver. Para mim já voltou aqui, tá? Então, é nesse ponto que a gente consegue gerar conexão, porque você passou pelaquela atividade que você está fazendo a proposta para a pessoa, né? Então, isso é um ponto importante para quem está começando, tá? E aí, por fim, o 10º ponto é nunca parar de aprender. Então, o meu caso aqui, por exemplo, né? A gente está estudando porque a gente está montando o nosso curso, né? Tanto eu quanto a Marília, a gente está montando o nosso curso. E nem por isso a gente está deixando de estudar. Então, assim, não é porque a gente estudou aí, sei lá, 10 anos da nossa vida que tudo que a gente aprendeu pode virar bagagem. Sim, isso é um ponto importante, mas assim, a gente precisa sempre se atualizar. E aí, a partir do momento que a gente consegue participar de cursos novos, de novidades, do que o mercado está oferecendo, é quando a gente consegue se atualizar. E essa atualização para o empreendedor ela é muito importante, tá? Então, esses são alguns aspectos, alguns pontos fundamentais de uma pessoa empreendedora, tá? Porém, o que a gente precisa pensar, né? Que é justamente o tema aqui da live. Ah, eu não vou largar o meu emprego para, né, ser empreendedor. Se eu estou ali pensando que tá tudo bem, mas assim, o que é importante pensar, gente? Muitas vezes as pessoas não estão tão satisfeitas com o emprego que elas têm. Muitas pessoas pensam que é muito mais fácil, eu vou trabalhar por conta para eu ter o meu tempo disponível para eu fazer o que eu gosto, as coisas que eu quero. Porém, o que é importante? Em primeiro lugar, se você pensa, né, se tem esse pensamento remoto aí, o que é importante? Fazer o seu plano de negócios. Através de um plano de negócios, a gente consegue sair do zero e você consegue fazer todo o planejamento de onde você quer chegar, qual o recurso que você precisa, financeiro e de estrutura, né? Quando a gente fala de venda da comida congelada, as vendas das marmitas, a gente entende que dá para a gente começar dentro de casa até para a gente testar.
E quando a gente fala de começar dentro de casa, é justamente isso. Se você está no emprego, não está satisfeito com o emprego, ou pensa numa renda extra, né? Ou pensa que realmente você quer fazer isso como um plano para a sua vida, um plano de carreira aí para a sua vida. O que é importante? Se você está empregado, fazer isso é um ponto positivo, porque é através do seu trabalho, do seu emprego, que você está trazendo, né, renda para dentro da sua casa. Gente, vocês precisam dar 100% de vocês em cada um dos projetos que vocês estão fazendo. Então, se você está trabalhando registrado, dê o seu melhor ali. Se você está pensando em empreender, dê o seu melhor ali também. Ah, Fernanda, mas como eu vou fazer as duas coisas em paralelo? Gente, eu fiz isso lá atrás, então eu posso falar com convicção que isso dá certo, tá? Eu trabalhei, né, bastante tempo no hospital, gostava muito do que eu fazia lá, amava meus pacientes, a minha função, só que eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio. Então, quando eu comecei, óbvio que minha mãe me ajudava, e aí eu fazia toda uma parte mais estruturada. Então, meu horário de trabalho era das 7 a 1, eu tinha esse benefício, né, de trabalhar meio período, e aí outra parte do meu tempo eu cuidava do meu negócio. Só que nesse meio tempo eu acabei entrando num segundo emprego registrado, que era na clínica onde eu fazia os atendimentos. Então lá eu ia de 2 a 3 vezes por semana. Mas mesmo assim eu continuei empreendendo. Por quê? O meu trabalho, ele era muito mais voltado para o trabalho, para o desenvolvimento, né? Plano de negócios, desenvolvimento de cardápio, os testes, o planejamento todo, ele era muito mais voltado para o momento que eu tinha de horas mais tranquilas. Então, eu trabalhava à noite, quando eu chegava desse segundo emprego, ou aos finais de semana, e os dias que eu não estava no segundo emprego, eu acabava fazendo isso à tarde. Tá? Então, eram esses momentos livres que eu tinha para poder fazer o desenvolvimento do meu negócio. Então, muitas pessoas falam assim: ah, eu preciso largar o meu emprego para poder empreender. Não, gente, não faça isso se você não tem certeza se é isso que realmente você quer, tá? O que é importante? Enquanto você está ali trabalhando, dá o seu melhor ali no seu emprego, se dedique a isso, porque isso é muito importante, porque é o que está trazendo sua fonte de renda, e muitas vezes, se você se organizar, essa renda, ela vai te segurar por um tempo até você conseguir vender os seus produtos, né? Oferecer o seu serviço. Então, vá se estruturando enquanto você está trabalhando. Isso para aquelas pessoas que têm, né, um emprego fixo e quer pensar em empreender, tá? Então, é justamente para essas pessoas que a gente está falando um pouquinho. E aí, quando a gente pensa nesse aspecto de vai ser muito puxado, sim, vai ser muito puxado, mas enquanto você está nessa situação de muitas vezes não ter certeza se é aquilo que ainda você quer, é o melhor momento para você testar. Porque aí você tem duas possibilidades. Você conseguiu fazer seu plano de negócios, você desenvolveu seu cardápio, tirou as fotos, começou a oferecer os seus produtos e começou a vender. Então, à noite ou aos finais de semana, é o momento que você tem para a produção, né, dessa encomenda que você fez, para você entregar esses produtos, né? E aí, com isso, você vai testando as suas habilidades empreendedoras. Nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que é dessa forma que eu vou conseguir trabalhar? Porque muitas pessoas às vezes pensam, eu vou ser empreendedor, eu quero ter o meu próprio negócio. Só que muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem manter isso por muito tempo, porque são pessoas que preferem trabalhar registrado, trabalhar para alguém, ter aquela rotina, e nada errado com isso, gente. É uma forma da pessoa, né, trabalhar, é uma forma da pessoa ter a renda e é a forma que ela se identifica, que também não é nada errado com isso, tá? Então, tanto empreender não é errado, quanto trabalhar registrado ou ser funcionário público também não é errado, tá? Então, voltando, então, o que eu estava falando, quando a gente tem um emprego fixo, muitas vezes é nesse emprego que ele vai dar a base para a gente se desenvolver, tá? Mas é importante você, sim, estudar, né? Porque o empreender, você precisa aprender sobre negócios,
sobre gestão de pessoas, sobre administração, sobre marketing, que é assim que você vai trabalhar na divulgação dos seus produtos, tá? Então, é importante você se estruturar muito bem antes de pensar em deixar um emprego fixo, tá? Mas assim, sempre deixar as portas abertas, porque não dando certo você tem um plano B, né? Então eu tava falando lá do meu caso. Quando eu comecei a pensar em empreender, foi justamente dessa forma. Então eu trabalhava, né, no hospital. Lá no hospital eu era funcionária pública. Então o que eu fiz? Eu comecei a empresa enquanto eu ainda trabalhava no hospital. Quando eu vi que estava indo bem, o que eu fiz? Eu pedi um afastamento, que a gente, como funcionário público, a gente tem esse direito de pedir um afastamento não remunerado. Então, eu fiz o pedido deste afastamento e aí estruturei toda a base da minha empresa. E aí eu tinha 2 anos para poder decidir se eu voltaria ou não. Então, deu os 2 anos, eu fui lá e rescindi realmente, fiz o meu pedido de saída oficial do funcionarismo público. Só que não satisfeita, eu queria, né, que desse muito certo o meu projeto. Então eu comecei a criar justamente esse canal para mostrar para as pessoas o quanto é bacana empreender. Só que essa live de hoje é justamente para mostrar para você que é bacana empreender, mas assim, os riscos que você pode ter no meio desse caminho, tá? E um ponto bastante importante é você ter reservas, né? Então, sim, eu quero empreender, né? Tô fazendo aí o meu projeto, então eu demorei 3 anos para decidir, né, que eu tomaria a frente da minha empresa para chegar onde a gente chegou né, ter os contratos de fornecimento que a gente tem hoje, tá? Então, alguns outros pontos, algumas características são importantes para quem também quer empreender, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, não ter medo dos desafios, começar do zero e ir longe. Quando a gente fala começar do zero e não ter medo dos desafios, é justamente isso, você passar por todas as fases da sua empresa, para quando você for contratar alguém, essa pessoa se identificar, fazer essa conexão com você, tá? Então, isso também é um ponto importante. Enxergar as oportunidades onde ninguém vê, né? Então, principalmente para quem é bastante criativo, coloca isso num papel para você não esquecer, faça um planejamento, entre em contato com as pessoas para oferecer, né, esse tipo de novidade que você está pensando, tá? O sucesso, ele nunca se constrói sozinho. Você precisa de uma rede de apoio, você precisa de pessoas que acreditam nesse seu projeto, que assumam essa responsabilidade junto com você. Óbvio que vão ser funcionários, né? Porque senão acabam sendo sócios seus. Nada errado contra isso também, você também pode ter outros sócios, principalmente quando a sua empresa está crescendo. Você precisa de pessoas aí que te deem um direcionamento, pessoas de outras formações, outros níveis, talvez, para te ajudar nesse direcionamento e você fazer a sua empresa ser uma empresa rentável, tá? Você precisa ter coragem, precisa ter criatividade, uma visão inovadora, muitas vezes ter visão naquilo que o seu funcionário está desenvolvendo, naquilo que você está fazendo, que pode ser diferente, tá? Ter iniciativa, ser resiliente, gente. Se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é um ponto assim de extrema importância para quem empreende. Principalmente nos dias de hoje, com tudo que a gente está passando, né? Aí no meio de final de uma pandemia, no meio de uma guerra. Então, a resiliência, ela é muito importante, que é o colocar-se no lugar do outro, entender muitas vezes a dificuldade, os medos que o outro tem, tá? Paixão pelos desafios, gente, eu sou apaixonada pelos desafios. Às vezes a gente tem aí uns altos e baixos, mas isso também faz parte de todo esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e profissional, mas assim, os desafios, eles estão aí a todo momento, né, sendo esfregados na sua cara. Então, se você não gosta de desafios, se você gosta de trabalhar dentro de uma rotina certinha, tendo horário para sair e tal, é importante você avaliar se você realmente quer empreender, tá? A capacidade de planejamento, então criar, recriar, planejar, organizar para que tudo dê certo. Você tem que trabalhar com antecipação. Isso é um ponto bastante importante aí para o empreendedorismo, tá?
a questão da liderança, como a gente já falou, né? Então, o empreendedor ele também tem que ser um bom líder para dar exemplos aí para a sua equipe, principalmente, e ter network, que é essa troca, né? Então, ter pessoas que vocês possam se conectar, trocar informações, trocar experiência, para que você dê bastante certo, tá? E para a gente pensar os principais motivos, né, para a gente empreender, eu listei aqui que são 7, tá? Conquistar a independência financeira, eu acho que é a principal. Então, não adianta a gente ter demagogia e achar que empreender é bonito, que empreender é social. Não é nada disso, gente. É pensar em você, estar bem com você mesmo, mas também pensar em sim como uma fonte de renda, tá? E isso é um ponto importante que você precisa se colocar nesse lugar, porque às vezes as pessoas começam a pedir coisas, pedir favores, pedir ajuda, e você está vendendo o seu produto, tá? Então você não pode desmerecer o seu produto, não pode desvalorizar, e ele tem um valor. Tudo aquilo que você vende, produto ou serviço, ele tem um valor. Tá? Então, nunca deixe as pessoas colocarem valor no seu produto, porque só você sabe o sol a sol que você trabalha, o tanto que você tem que planejar, o tanto que você tem que desenvolver para você chegar onde você chegou, tá? Um outro ponto que, dependendo do negócio, você consegue ter liberdade geográfica, né? Então, você pode, por exemplo, quem trabalha com comida saudável, pode trabalhar na praia, ter os seus clientes lá e fazer dessa forma. De repente, eu quero, né, ficar na praia alguns dias da semana, mas a minha base está aqui em São Paulo. Então, você precisa de rede de apoio aqui em São Paulo ou funcionários que vão te ajudar nessa produção e entrega do seu produto, enquanto algumas vezes você está lá, mas você consegue criar essa rotina para você também ter a liberdade geográfica. Liberdade de tempo. Então, organizar a sua vida, a sua rotina, para que o trabalho ele não sugue, né, toda a sua energia. Então, você precisa também desse tempo para você se conectar com você, tá? Fugir da monotonia. Não pense que rotina para empreendedor assim ter um planejamento, mas entendendo que esse planejamento ele pode ser quebrado aí durante os dias e a semana, tá? O quinto ponto é desejo de causar impacto positivo na vida das pessoas. Quando a gente pensa em causar esse impacto positivo, é justamente levar aquilo como uma fonte de renda, por exemplo, levar o seu produto para a pessoa final como uma forma de, não vou precisar cozinhar, eu tenho os meus produtos prontos ali, então ela também acaba tendo mais tempo para cuidar dela e se conectar com ela mesma, tá? Ter soluções para problemas comuns no dia a dia, então isso tem que ser uma chavinha que tem que virar a todo momento. E paixão por tudo aquilo que você está criando. Gente, se você não tem essa conexão, se você não ama aquilo que você está desenvolvendo, para e recomeça. Pensa no que realmente você quer, o que você realmente ama fazer para você recomeçar. Porque não adianta você falar assim, eu vou empreender, vou ganhar dinheiro, mas eu vou fazer pelas coxas. Não dá para fazer. Empreender não é fazer nas coxas. Tá? Você precisa amar, você precisa pôr o seu coração ali disponível naquele seu projeto, tá? Então, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês, para a gente, né, encerrando, porque senão eu vou me estender bastante aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, desse tema de hoje, espero que tenha levantado aí algumas questões importantes e eu espero vocês aí na próxima live. Até mais, pessoal!